Fala pessoal, beleza? Professor Marcos aqui. Matéria nossa de biologia do primeiro ano já tá andando aí, né? E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a atmosfera primitiva, tá? Na aula passada a gente comentou sobre célula. O assunto não acabou, esse assunto ele tá interrelacionado com isso daqui, porque o meu objetivo para vocês é explicar como que foi a origem, o surgimento da primeira célula, do primeiro ser vivo, há 3,5 bilhões de anos atrás. Ou seja, há muito tempo, né? A Terra tem uma data aí mais ou menos aproximada de 4,5 bilhão de anos. Que é o que cientistas acreditam que a Terra tenha como data, né? Como é que sabe disso, né? Existem alguns testes que são feitos com carbono 14 nas rochas mais antigas, tá? Que datam desse ano, desses anos, né? Pode ser que a gente ache uma rocha no futuro que tenha uma data de 7 bilhões de anos? Pode. Isso não é impossível, né? Apesar de ser pouco provável, isso não é impossível. Mas, nesse primeiro momento, né, já tem vários anos aí, inclusive com a tecnologia que a gente já tem, que essa marca ela tem sido evidenciada não por um cientista, mas como por vários cientistas. Então a Terra, mais ou menos, já teria essa idade aproximada aí de 4,5 bilhões de anos. Ok? Pessoal, hoje respirar é muito fácil, né? Você enche o pulmão de ar aí e respira. Por quê? Porque a nossa atmosfera terrestre, ela é bem estável, tá? E contém os gases que a gente precisa para respirar. Contém os gases não, né? Contém o gás, né? Que é o oxigênio. Só que isso nem sempre foi assim, né? No passado, a gente tinha o que a gente chamava de atmosfera primitiva. Alguém poderia ou pode perguntar, mas Marcos, o que é uma atmosfera, né? Atmosfera, filho, é a camada de gases que recobre o planeta. Então, todos esses gases, e você já aprendeu o que é gás lá na química, todos esses gases, eles fazem parte da atmosfera. E o que acontece, pessoal? Essa atmosfera que a gente tem aqui agora em 2021, ela nem sempre foi assim. Então, quando o planeta Terra surgiu, a gente tinha uma situação lá onde o planeta estava resfriando, era tudo muito quente. A gente tinha ali algumas erupções vulcânicas, né? E quando o planeta começa a resfriar, a água que está no estado gasoso, ela começa a condensar, inclusive até os tópicos que a gente está vendo lá em química, né? Então ela começa a condensar, ela começa a passar para o estado líquido, tá certo? E a gente tem a formação dos oceanos. Mas o que seria essa atmosfera primitiva, né? Seria lá a primeira atmosfera, a atmosfera mais básica que surgiu. Então, dá uma olhadinha nesse texto que eu preparei para vocês, ó, que legal. De acordo com estimativas, o surgimento da atmosfera ocorreu há aproximadamente 4 bilhões de anos. Então, a data do planeta tem 4,5, 500 milhões de anos mais tarde, o planeta já começa a ter essa formação de atmosfera aí. Sua formação aconteceu quando o planeta Terra, após ter sofrido um enorme aquecimento, começou a esfriar, e então do seu interior foi sendo expelido vapor de água e uma considerável quantidade de gases, dentre outros elementos. Os mesmos se dirigiram em direção ao espaço, porém uma parte ficou ao redor do planeta, devido aí à questão da gravidade. Acho que o professor Rodolfo já deve estar falando com vocês aí o que seria essa gravidade. Tá ok? A atmosfera primitiva detinha em sua composição gases com substâncias venenosas. Então, se você fosse lá e respirasse um gás desse, né? O que iria acontecer? Você iria virar óbito, né? Substâncias venenosas. A realidade inviável à vida sofreu alterações positivas, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que era inviável ter vida naquele momento, já que a gente tinha alguma atmosfera com gases venenosos, tá? O que aconteceu então? Essa configuração de atmosfera que a gente tem hoje, ela teve que mudar, né? Então, quer dizer, a configuração anterior, né, de atmosfera teve que mudar para chegar nessa configuração que a gente tem agora.
Então, atualmente, né, essa consolidação aí, ela está mais ou menos cerca de 65 milhões de anos. Entre os 4 e os 4,5 milhares de milhões de anos, que são bilhões, né, os primeiros vulcões teriam atravessado a crosta terrestre, e quando eu digo crosta, essa camada rochosa a qual a gente está pisando, tá? E libertado gases que forneceram a atmosfera primitiva. Resumindo, você tinha vulcões que expeliam lá aquele tanto de fumaça, de gases, e isso aí começou a formar a primeira atmosfera do planeta Terra, tá? Só que essa atmosfera, ela era constituída do que naquela época, né? Monóxido de carbono, que é o famoso CO, dióxido de carbono, que é o CO2, e azoto, que é o nitrogênio, tá certo? Esses dois gases aqui, pessoal, a gente tem até hoje, e a gente inclusive produz esses gases quando a gente faz as queimadas, né? Então, por exemplo, se o cara for lá e queimar um pasto, queimar madeira, ele produz esses dois gases aí, ó, CO e CO2. Esse aqui em maior quantidade, tá? Esse aqui em menor quantidade. Então, vamos lá. Nessa época, a Terra estava passando por um processo de resfriamento que permitiu o acúmulo de água nas depressões da sua costa, formando os mares primitivos. Resumindo, né? Todo lugar ali que dava para formar uma bacia grandona de água, né? De alguns quilômetros de extensão ali, essa condensação da água, né? O negócio chovia ali, a gente começou a ter ali a formação dos oceanos, tá? É claro que isso aqui não é da noite para o dia, né? Ah, começou a chover agora, eu vou ter oceano amanhã cedo, né? Então não é assim, tá? A coisa corre bem devagar, bem lentamente. O ambiente, pessoal, era propício, porque se tinha chuva e tinha gases, né? Provavelmente a gente tinha, obviamente, né? Elétrons. E a gente tinha lá a tal da eletricidade. Então a gente conseguia formar ali as descargas elétricas que a gente conhece hoje como sendo raios. E como a atmosfera não era uma atmosfera boa, né? O Sol ainda castigava o nosso planeta com a luz que ele emite, que nas entrelinhas, né, é uma radiação que a gente recebe, ok? Isso, pessoal, essa combinação de raios da luz solar e também desses gases que a gente tinha na atmosfera, juntamente com a água, isso tudo combinou para poder formar as primeiras moléculas. Então, quando eu digo molécula para vocês, eu acho até que eu já usei esse termo em alguma aula aí no primeiro ano. Quando eu digo assim, por exemplo, ó, você sabe que a molécula da água é H2O. Isso daí praticamente já nasceu sabendo isso, viu na televisão, viu em algum documentário, viu em refrigerante, né? A molécula é H2O. Mas existem outras moléculas também, né? Então, por exemplo, aqui, ó, CO2 CO aqui é uma molécula, dióxido de carbono também é uma molécula, esse N2 aqui é uma molécula, é um agregado, tá? São átomos ali formando estruturas maiores. Então, pessoal, o que que acontece? Se eu tenho essas estruturas e eu tenho energia tanto do Sol quanto energia lá dos raios, eu consigo, né, por meio dessa energia, dar origem às primeiras moléculas maiores e mais complexas, tá? Resumindo, para você entender isso aqui de uma forma que você não vai esquecer nunca mais. Imagina lá que você vai fazer um bolo na sua casa. E a farinha, o leite, os ovos são essas moléculas aqui, ó. Quando você pega lá todos os ingredientes do bolo e coloca lá no forno, por exemplo, aquilo lá não transforma, vira uma massa, vira um bolo e fica grande pra caramba, você come lá. A mesma coisa é aqui. Essas moléculas se combinaram com a energia que elas tinham lá disponível do Sol e desses raios que tinham na atmosfera, e isso formou as primeiras moléculas orgânicas. Isso daí, professor, já é a primeira célula? Já é um ser vivo? Não, isso não é um ser vivo ainda. Mas isso aí é o tijolinho que vai começar a formar os primeiros seres vivos. Então, o que que eu quero, né? Eu já quero plantar essa sementinha na sua cabeça aí, para você entender que a coisa é muito mais complexa, né, do que se imagina. Então, acho que essa leitura desse texto aqui, ela vai abrir muitas portas para vocês. Por quê? Os cientistas dizem, né, que
quando a gente teve a formação lá dos oceanos e essa energia toda que tinha, e formação de molécula lá, etc., a gente formou ali o que a gente chama de sopa nutritiva, né? Eu digo para os meninos ali, é como se fosse uma sopa de miojo, né? E aquele miojinho ali, aquele macarrãozinho ali continha, né? Lá dentro tem as, as, as moléculas, né? Maiores, que a gente até chama de proteínas aí, que vão formar uma estruturinha que a gente conhece pelo nome, que é bem primitiva, a gente chama pelo nome de coacervato, tá certo? Então, pessoal, esse texto aqui, ele não termina agora, né? Ainda tem muito mais coisa para a gente poder discutir, mas eu acho que essa ideia inicial, provavelmente vocês pegaram ela, de que a gente tinha uma atmosfera primitiva, pobre, com poucos gases, ela estava sendo formada ainda, porque o planeta Terra tinha acabado de surgir, então ele estava resfriando, então é um assunto mais complexo, tá? Mas assim, nessa primeira parte está bem tranquila de entender. Então faça a leitura do texto, tá? Um texto bem explicativo, bem interessante. E a gente discute, né? Se o pessoal tiver alguma dúvida, a gente discute nos grupos aí. À medida que eu vou vendo as mensagens lá, eu vou respondendo. Assista essa aula de novo, tá? Eu vou parar a gravação aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já tem alguns vídeos aí, alunos chegaram depois. Eles estão me chamando, eu estou mandando essas aulas para eles, mas eu estou esperando só mais alguns dias aí para para eu acumular mais aulas para poder colocá-las no YouTube, tá? Já tem umas aulas que eu já tenho dos semestres anteriores. Às vezes eu até uso elas em alguma transmissão, né? Mas eu estou preparando um material novo para vocês. Então, o material que eu já gravei lá para trás, eu não estou usando ele com tanta frequência. Então, é sempre um material novo que eu estou gravando, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até mais.